Olá, o Câmara Rio Notícias de hoje vai falar sobre saúde. Os recentes casos de sarampo levantaram um alerta no Rio de Janeiro. Embora a cobertura vacinal na capital atinja níveis satisfatórios, a Secretaria de Saúde está preocupada com o recuo na aplicação das doses de reforço que servem como prevenção para várias doenças. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a Nádia Greff, que é coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura do Rio. Nádia, a queda no movimento nos postos de saúde, essa procura dos pais que diminuiu, está causando um alerta em relação aos especialistas? A gente percebe que até um ano existe uma informação adequada, os pais buscam, procuram. A gente tem tido no município do Rio de Janeiro, de um modo geral, coberturas adequadas para as 8 vacinas que são recomendadas. E aí a gente parte para um segundo momento, que é a oferta dos reforços. São doses adicionais que essa criança precisa tomar depois que ela faz o esquema primário. E aí nesse momento a gente percebe um pouco menos interesse, procura, e é nesse momento que a gente precisa intensificar a ação e não falhar, porque a criança ela está, num primeiro momento, adequada até um ano, quando ela faz as doses básicas. Mas para você manter uma imunidade por mais tempo, as doses de reforço elas são fundamentais e a gente não pode falhar. Tanto rede, que oferece vacina, quanto pais que sabem da importância desse momento. Agora, esse reforço inclui hepatite, né, hepatite A, pólio, ou seja, é justamente o momento em que a criança fica completamente coberta, né? Exatamente, assim, o primeiro estímulo que a gente dá é no primeiro ano de vida, porque é um momento de muita vulnerabilidade desse bebezinho pequeno, mas para garantir que essa proteção que a gente estimulou no primeiro ano de vida perdure por muito tempo, a dose de reforço ela é fundamental. Então a gente tem uma série de doses que são recomendadas até 4 anos de idade, inicialmente, que precisam ser feitas para que a gente realmente tenha efeito duradouro. Qual que é o risco em relação à imunização quando a gente quebra essa sequência? É o risco de você não deixar a criança devidamente protegida, ela não tem imunidade completa, ela se torna suscetível, vulnerável a doenças imunopreveníveis, que são aquelas doenças que você tem condição de prevenir através de vacina, mas que se você não tem um esquema devidamente adequado, completo, você permanece suscetível àquela doença. Então tem vacinas muito importantes da infância, a gente está vendo a situação de sarampo, difteria, coqueluche, tétano, cachumba, rubéola, hepatite A, meningite, tem uma série de tipos de meningite. São doenças de prevalência na infância, mas que com vacina, com esquema completo, a gente tem perfeita condição de prevenir e proteger. E a que se atribui o comportamento dos pais que não fazem essa vacinação dando reforço? A gente já vem se perguntando há algum tempo, né, assim, para tentar buscar soluções e caminhos de sensibilizar, de informar. Então, acho que a informação é um ponto fundamental para que pais responsáveis, a família como um todo, entenda a importância da vacinação. Então, resgatar o conceito que o Programa Nacional de Imunizações há tanto tempo vem trabalhando, que vacinar é proteger, então é vacinando que a gente dá mais saúde, é uma forma de você ter saúde. Mas acho que principalmente assim, minorar medos e mitos. A gente ainda percebe que existem alguns conceitos que dificultam o pai e a mãe a acreditar que a vacina possa trazer um benefício, gera algum tipo de medo de que vá acontecer algum problema depois da vacinação. Isso é muito tranquilo, a gente tem um bom desempenho, um bom desempenho, vacinas seguras que são mundialmente recomendadas. Então eu acho que é a chegada dessa informação com a segurança que a gente tem desses anos todos de programa de imunização que pode transformar o entendimento de pais e mães. Você acredita que essa geração de responsáveis, talvez um pouco mais jovens, não tenham observado pessoas com algum tipo de sequela pela não vacinação, já que a gente tem um bom desempenho? Exatamente. Vide a poliomielite, a gente já está com essa doença erradicada no país há tanto tempo, a gente não vê mais criança com poliomielite, isso é excelente, isso é um resultado magnífico para o país, mas enquanto você não vê a doença acontecendo, isso tem um outro lado que é do conceito da vacinação ficar um pouco mais atenuado e a gente precisa
resgatar periodicamente para pais e responsáveis que a vacinação ela não é um momento pontual. É uma revisão que a gente precisa fazer na caderneta praticamente todo ano, verificar se tem alguma dose faltando e lembrar que vacina não é só coisa de criança. A gente tem calendário de adolescente, a gente tem calendário de adulto e que precisa ser acompanhado. É muito importante a gente ter a consciência de que o adolescente também precisa de uma caderneta e o adulto também. Precisa. A gente tem vacinas recomendadas especificamente para cada idade. Cada faixa etária vai exigir um grupo de vacinas que vai proteger aquela pessoa, aquele adolescente ou aquele adulto para doenças que possam realmente ser importantes para aquela faixa etária. Então, a família toda pode se vacinar. É um programa de família que a gente costuma dizer, né? É muito comum a gente observar, às vezes, o adulto se vacinar de forma preventiva para poder fazer uma viagem, mas ele não adapta isso à sua rotina. Exatamente. Ele procura quando ele tem um ferimento, ele lembra da importância da prevenção do tétano, ele procura quando ele tem uma viagem para fazer, ele lembra de fazer uma primeira dose, mas ele precisa ser informado e sensibilizado da continuidade que ele precisa ter. Por exemplo, o adulto ele tem recomendação de ter vacina para hepatite B, para tríplice viral, para difteria e tétano. Em alguns grupos prioritários, como é a campanha da gripe, a gente recomenda a campanha de vacinação contra a influenza. Então, isso precisa ser um check-up periódico. Vacina precisa fazer parte do rol de cuidados de saúde periódicos. É possível contextualizar todo esse cenário tomando como exemplo, por exemplo, a gripe, ou seja, quando há uma notícia mais grave, um surto, as pessoas correm até o posto e depois param, ou seja, diminui o índice vacinal, assim como na febre amarela? A gente percebe esse perfil, né? A população ela está muito sensibilizada às notícias do cenário epidemiológico, então a ocorrência de casos ou até óbitos chama a atenção da população de que a vacina está lá disponível e quando isso não acontece, ela um pouco recua, fica relativamente tranquila, entendendo que não há risco. Mas a vacina, ela é exatamente, o conceito dela é anterior ao risco. Eu faço antes de ter a doença, eu faço para que eu não tenha a doença. Então, se a gente entender que a vacina é uma ferramenta de prevenção anterior a qualquer cenário de doença, a gente vai se antecipar e a gente está protegido antes de qualquer coisa aconteça. Para tirar qualquer dúvida de pai, de mãe, ou seja, de algum responsável, a vacina é uma ferramenta de prevenção. Como ela é feita para que as pessoas não pensem que estão introduzindo um vírus vivo dentro do seu organismo? As vacinas elas passam por um controle rigoroso de qualidade após a produção. A produção de vacinas ela utiliza tecnologia bastante avançada. Não se utiliza o componente vivo, né? A gente não tem um agente vivo pleno. A gente às vezes faz vacina com partículas inativadas, partes muito pequenas daquele agente. Ou quando ele é utilizado vivo, ele passa por um processo de atenuação, significa que é um vírus vacinal capaz de te proteger, de produzir proteção, mas incapaz de te fazer adoecer. E ele passa, toda a vacina produzida e adquirida pelo Ministério da Saúde, passa por um Instituto Nacional de Qualidade. Uma série de testes são feitos para garantir que a dose é adequada, que a concentração está certa, que é uma vacina realmente de qualidade que chega à população. Então, disso a gente não tem dúvida do que a gente está oferecendo realmente é algo muito excelente para o nosso país. Em relação ao procedimento do responsável, por que ele não pode interromper essa vacinação? Não pode interromper porque a vacina completa é a garantia da saúde da tua criança, é a garantia de saúde da gestante que mora com você, do idoso com quem você cuida, das pessoas que você ama e que você convive. Se a gente entender que vacinando a gente produz saúde, a gente evita doença, a gente pode entender que vacina ela é um ato de amor com quem a gente cuida, com quem a gente convive, com todos nós. Então, é uma ação conjunta. O programa de imunizações ele só será o sucesso por muito tempo, como ele é hoje, com a participação da sociedade, seja ela científica, seja ela popular, mas a gente junto tem que realmente ter a garantia disso. Então, vacinem-se, procure ver as suas cadernetas, identificar se tem alguma vacina em atraso e mantenham-se imunizados. Isso é promover saúde. Nádia, muito obrigado pela sua entrevista. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima.